Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nós vamos falar aqui nessa videoaula sobre orações subordinadas substantivas. Vamos começar aí o estudo mais específico aí das nossas orações subordinadas, né? Nós estamos trabalhando o período composto aí, na verdade, desde o 8º ano, e já vimos todas as orações coordenadas. Agora vamos falar sobre as orações subordinadas e vamos começar com as orações subordinadas substantivas. O estudo aí das orações subordinadas, ele é maior, né? Ele é mais extenso um pouco. Vamos trabalhar no primeiro e no segundo bimestre, certo? Vamos falar aqui hoje sobre 3 orações subordinadas substantivas, mas tem mais, porque o livro de vocês divide aí, separa o estudo para não ficar nada muito extenso, nada muito pesado, tá bom? Mas vamos ver aí a teoria com muita tranquilidade, ver os exemplos que o livro traz, vamos anotar as dúvidas, vamos pesquisar mais, fazer as atividades que são propostas tanto no livro quanto na lista de revisão, tá bom? Que vai dar tudo certo. Vamos lá? Vamos começar aqui, orações subordinadas substantivas. O que são essas bonitinhas, né? Nós sabemos o que é oração, nós sabemos o que são orações subordinadas. Agora está na hora de saber aqui de modo mais específico o que são essas orações subordinadas substantivas. Como o próprio nome já traz bem aí para nós, são orações que desempenham aí uma função de substantivo. E aí nós temos diversas classificações. Hoje nós vamos trabalhar aqui as orações subordinadas substantivas subjetivas, as orações subordinadas substantivas objetivas diretas e as orações subordinadas substantivas objetivas indiretas. Que tanto de nome, né? São várias classificações aí, né? Mas não vamos nos perder, vamos por parte, tá? Vamos lá. As orações subordinadas substantivas são chamadas assim porque exercem função sintática própria de substantivo em relação à oração principal. Então, o meu período composto por subordinação, ele vai apresentar sempre uma oração principal. Essa oração principal, e teremos também a oração subordinada a essa oração principal, que vai desempenhar uma função sintática. Uma função sintática de sujeito, de objeto direto e objeto indireto, é o que nós vamos ver hoje. Isto é, elas exercem função sintática de sujeito, predicativo, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto, etc. Hoje, como eu disse, nós vamos trabalhar aquelas que exercem função de sujeito, objeto direto, objeto indireto. Só essas 3, tá bom? São iniciadas pela conjunção integrante que ou se, as desenvolvidas, né? E dica, elas podem ser substituídas por isto e isso. Como assim, professora? Vamos ver nos exemplos, tá bom? Que nós vamos ver agora. É uma dica aí, né, no início aí para vocês conseguirem identificar melhor, tá? Então, entendido aqui essa parte, vamos passar para frente. As orações subordinadas substantivas subjetivas. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ela funciona como sujeito da oração principal. Então, vamos lá. A oração subordinada substantiva subjetiva, ela funciona como sujeito da oração principal. Não esqueça isso, anote isso no caderno, sublinhe no livro. Se você tiver um marca-texto, marque aí. Se você tiver post-it, coloque aí em todo lado para você não se esquecer, tá bom?
ela funciona como sujeito da oração principal. Nós temos a oração principal e uma oração que vai ter uma função sintática de sujeito. Logo, não há sujeito na oração principal, porque o sujeito é a oração subordinada, né? Pois este é oracional. Nós estudamos sujeitos lá no 7º ano, começamos a estudar lá. Lá no 7º ano nós vimos que tem um sujeito que é chamado sujeito oracional, né? O sujeito aqui, ele é oracional, ele é uma oração. Então, quando nós trabalhamos as orações subordinadas, nós vamos sempre lembrar do que é sujeito, o que é objeto direto, o que é objeto indireto, enfim. Porque essas orações, elas vão desempenhar o papel de sujeito, por isso que elas são chamadas de subjetivas, tá bom? O verbo da principal sempre está na terceira pessoa do singular, porque o sujeito vem em forma de oração. Pessoal, então, olhe, a oração subordinada, substantiva, subjetiva é o sujeito ali daquele período. É o sujeito da oração principal. Vamos aqui aos exemplos. Aqui eu tenho a oração principal, que está normalzinha, não está sublinhada nem nada, e a oração subjetiva, que está sublinhada em itálico. Essa oração subordinada, ela é sujeito da oração principal, tá bom? Então, aqui nós temos o sujeito desta oração. Observe, seria verdade. Aqui na oração principal, não há sujeito. E essa oração aqui vai funcionar como tal. Ela desempenha a função sintática de sujeito. Seria verdade que as pessoas têm poder de mudar? Que as pessoas têm o poder de mudar é o meu sujeito da oração principal, seria verdade. Lembram que eu disse aqui há pouco, na dica, podem ser substituídas por isto ou isso? Seria verdade isso? Isso seria verdade. Isso o quê? Que as pessoas têm o poder de mudar. Bom? Aqui, foi assim a oração sem sujeito, é a minha oração principal aqui. E qual que é o sujeito? Que o professor ensinou a matéria. Foi assim que o professor ensinou a matéria. Isso foi assim. Isso o quê? Que o professor ensinou a matéria. Tudo isso daqui é o sujeito dessa oração. Observe que ela inicia aqui, ó, com o que, tá? Agora, terceiro exemplo. Ficou provado que ele foi classificado no exame. Próxima, que todos estudem com frequência. Convém que todos estudem com frequência. Observe que esta é sujeito dessa e esta é sujeito desta. Professor, é muito difícil, eu não entendo, eu quero morrer, mas eu não quero aprender isso. Você vai aprender. É o primeiro contato que nós estamos tendo aqui com as orações subordinadas substantivas, né? Aqui no caso a subjetiva, certo? Com a prática, nós vamos sabendo identificar melhor essas orações subordinadas. Então, vamos relembrar aqui. Grave isso daqui, ó. As orações subordinadas substantivas subjetivas funcionam como sujeito da oração principal. A oração principal, ela não tem o sujeito ali, porque o sujeito é oracional, é a oração subordinada ali que funciona como sujeito. O verbo está sempre na terceira pessoa da oração principal, tá? E o sujeito, ele vem em forma de oração, certo? Por isso que ela é uma oração subordinada. Ela desempenha uma função sintática de sujeito naquele período, de sujeito da oração principal. Vamos agora para a oração subordinada objetiva direta e oração subordinada objetiva indireta. São tranquilas. Você lembra o que é objetivo direto, objeto direto e o que é objeto indireto, né? O complemento do verbo. Então, essas orações são complementos verbais, mas são orações. Elas desempenham a função sintática, então são subordinadas. E o núcleo, né,
do objeto direto e do objeto indireto é substantivo, é nome, por isso que ela é subordinada substantiva, tá? Eu coloquei aqui, ó, substantiva, tá? Oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela funciona como objeto direto da oração principal. Ela é objeto direto da oração principal e essa oração principal ela deve conter um verbo transitivo direto e um verbo transitivo direto e indireto. Por quê, professora? Pessoal, o verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento. E esse complemento é o objeto direto. E o verbo transitivo direto e indireto, ele pede tanto um objeto direto quanto um indireto, né? Um complemento verbal direto, que se liga a ele diretamente ou indiretamente. Vamos relembrar lá quando trabalhamos transitividade verbal. Nós temos alguns verbos na nossa língua, verbos de ação, que precisam ali de complemento, porque o sentido deles não é completo, então eles precisam de um complemento. O complemento verbal é chamado de objeto. E aí nós temos o objeto direto e nós temos o objeto indireto. O objeto direto é aquele que se liga ao verbo sem preposição. Ele se liga diretamente, por isso é chamado objeto direto. O verbo transitivo direto pede um objeto direto, não é? E eu tenho também o verbo transitivo indireto. Esse, por sua vez, pede um objeto indireto. O objeto indireto é aquele que se liga ao verbo com preposição. Indiretamente, tem ali um obstáculozinho, a preposição. Por isso que é indiretamente. E nós temos o verbo transitivo direto e indireto, que é o VTDI, porque ele pede tanto um objeto direto quanto um objeto indireto, certo? Entendido? Agora vamos partir para cá. Quando nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta, é porque é uma oração que está completando o sentido de um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Vamos aos exemplos. Esperamos. Esperamos é um verbo de ação e pede um complemento, tá? Esperamos o quê? Esperamos que você aprenda português. Nós temos aqui uma oração, tem verbo aprenda. Se é um verbo, se é uma oração, e toda essa oração funciona como objeto direto da oração principal desse verbo aqui. Então, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Não sabemos o que? Se haverá aula. Se haverá aula é uma oração que está completando o sentido aí desse verbo transitivo direto aqui. Não sabemos. Se haverá aula é o objeto direto, ou melhor, é a oração subordinada substantiva objetiva direta. O repórter do telejornal noticiou aos cidadãos. Noticiou o quê? Que haverá votação amanhã. Noticiou aqui é um verbo transitivo direto e indireto, porque pede um complemento verbal indireto. Noticiou a quem? Aos cidadãos. Mas aqui é o objeto indireto. Observe, não tem verbo, não tem oração aqui, né? Então, o objeto indireto aqui é normal. O objeto direto é uma oração, que haverá votação amanhã. Que haverá votação amanhã é uma oração que é o objeto direto do verbo noticiar, noticiou. Não me diga o quê? Que você vai embora. Que você vai embora é uma oração que está completando o sentido aqui do verbo dizer, né? Não me diga. Então, é isso, pessoal. Ó, primeiro, deixa eu apagar aqui. Então, temos aqui primeiro, que você aprenda português, objeto direto, ou melhor, oração objetiva direta, né? Oração subordinada substantiva objetiva direta da oração principal. Se haverá aula, já é deste outro exemplo. E que haverá votação amanhã, deste outro. Mas obrigatoriamente eu preciso ter esses verbos aqui na oração principal, né? Logicamente, é lógico, é óbvio. Porque se eu tenho um objeto direto,
Se eu tenho uma oração que funciona como objeto direto, é porque eu tenho um verbo que está pedindo o objeto direto. A oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Essa, por sua vez, vai funcionar como objeto indireto, né, da oração principal. E aí eu preciso de um verbo transitivo indireto, que é aquele que pede um objeto indireto, ou um VTDI, né, um verbo transitivo direto e indireto, que ele também pede um complemento indireto, um objeto indireto. Vamos aos exemplos. Não te informaram, não te informaram de que o concurso seria este mês? Olha a preposição aqui. Essa preposição aqui, ela está no objeto indireto. Só porque o meu objeto indireto aqui é toda essa oração, ó. Então é uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. O professor insiste, olha a preposição aqui, insiste em que eu tenho de estudar mais. Tudo isso daqui é objeto indireto deste verbo que está na oração principal. Jamais se esqueça de quê? De que fui eu o mentor do projeto. Objeto direto do verbo esquecer, verbo esqueça. Ok? Entendido? Agora vamos para o que está no nosso livro. Vamos ver ali para vocês marcarem as partes principais e aí finalizamos a aula. Orações subordinadas substantivas. Primeira parte, porque nós temos outras classificações. Aqui, como eu mencionei, vamos ver só 3. Aí nós temos uma charge, né? Até o GPS já sabe a minha localização. Você está no olho da rua. Então aqui, a charge é um gênero textual em que nós temos a linguagem mista, né? Então observamos tanto o que está escrito quanto o desenho aqui, né? Tudo aqui nos dá pistas do sentido global aí do texto. Primeira questão. Na língua portuguesa, o que significa a expressão popular estar no olho da rua? Estar no olho da rua é o que, pessoal? Estar sem emprego, né? Desempregado. Na língua portuguesa, a expressão estar no olho da rua significa estar despedido, sem emprego. Segunda questão. O quadrinho utiliza linguagem verbal e não verbal para produzir o sentido. Olha o que nós acabamos de falar, né? Que elemento não verbal se refere à expressão estar no olho da rua? Que elemento não verbal? Então é aqui nos desenhos. Qual a pista aqui? Seria esse sapato aqui, ó, na bunda dele? Que outra expressão popular esse elemento sugere? Levou um pé na bunda. Qual é o seu significado? Aqui foi porque ele levou um pé na bunda, ele foi despedido, né? Então, 2. A marca de sapato nas nádegas do personagem. Essa marca sugere a expressão popular levar um pé na bunda, que no contexto também significa que o personagem foi despedido, está desempregado. Terceira questão. No quadrinho, o verbo saber é classificado como transitivo direto ou indireto? Verbo transitivo é aquele que pede um complemento. Vamos lá. Até o GPS já sabe. Já sabe o quê? Observe aí o tipo de complemento que ele pede. É um complemento direto, né? Até o GPS sabe o quê? Qual é o complemento? A minha localização. Então, ele é classificado como transitivo direto, que pede um complemento direto ou um objeto direto. E o 4 indica o complemento do verbo saber. O complemento é a minha localização. Seguindo a gramática da língua, alguns verbos exigem necessariamente complementos para terem sentido completo. São os verbos transitivos, como estudar, ler, perguntar e saber. Observe, até o GPS sabe. Sabe, verbo transitivo. Analisando essa estrutura de forma isolada, percebemos que o verbo saber está incompleto, isto é, sem seu complemento, também chamado de objeto. Por essa razão, poderíamos nos perguntar, até o GPS sabe o quê? O termo que ocupará o lugar desse o quê
será, portanto, complemento verbal, objeto direto, pois se liga ao verbo diretamente, sem a preposição. Até o GPS sabe a minha localização. Sabe, verbo transitivo direto, a minha localização, objeto direto. Veja este outro exemplo. Paula não gosta do aplicativo de geolocalização. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto. Observe que até a minha pergunta muda. Paula não gosta. Não gosta de quê? Olha a presença da preposição. Paula não gosta do aplicativo de geolocalização. Do aqui é preposição, né? A preposição que se uniu aqui ao artigo definido o, né? Que é o que acompanha aplicativo, o aplicativo. E aí nós temos então aqui um verbo transitivo indireto que pede um objeto indireto, e do aplicativo de geolocalização é o meu objeto indireto, é o meu complemento desse verbo, que tem a presença da preposição. Nesse exemplo, novamente, o verbo precisa de um complemento. Não gosta de quê? Note, no entanto, que o complemento do verbo gostar se liga a ele indiretamente, isto é, com a ajuda de uma preposição. Portanto, esse complemento é objeto indireto. Nos dois casos, os verbos precisam de um complemento, objeto. Tanto quando eu tenho um verbo transitivo direto, quando eu tenho um verbo transitivo indireto. Na prática, o papel do núcleo do objeto é sempre exercido por um substantivo ou expressão substantiva. Então, note aqui porque nós temos a oração objetiva direta e a oração objetiva indireta sendo classificada como substantiva. Porque o núcleo do objeto sempre vai ser um substantivo ou expressão substantiva. Nesses casos, os substantivos localização e aplicativo são os núcleos dos objetos. Veja outro exemplo. Ele não entende. Aqui eu tenho o verbo transitivo direto que exige um objeto direto. Ele não entende. Não entende o quê? Aqui eu tenho o lugar destinado ao objeto direto, que é um substantivo. Como dissemos, a função do núcleo do complemento verbal é desempenhada por um substantivo, ou palavra que tem esse valor. Nesse caso, poderíamos completar a frase dessa forma: ele não entende a prática da professora. Olha aqui a presença do artigo definido. O artigo ele sempre vai acompanhar o substantivo. Então, nós temos a presença do artigo, e não confunda artigo com preposição, tá bom? O artigo, tanto definido quanto indefinido, não são preposições, tá? Então, não entende a prática da professora, verbo transitivo direto, e aqui eu tenho todo o objeto direto, e prática é o núcleo, que é um substantivo, é o nome, a prática da professora. Veja outro exemplo, com o numeral substantivo na função de núcleo do objeto direto. Pedro e Alice são muito diferentes, mas eu amo os dois. Amo quem? Os dois. Aqui é um objeto direto, complementa o sentido do verbo amar. Olha a presença aqui do artigo definido, né? Em todas essas situações, o papel de objeto é exercido por um substantivo. No entanto, essa função poderia ser desempenhada sem problema algum por uma oração. Aí entra o nosso estudo, né? A oração subordinada, substantivo, objetiva direta ou indireta, que equivaleria, pois, a um substantivo. Observe, Pedro não gosta de quê? De tirar nota ruim. Observe que isso é uma oração. Tirar, verbo, ó, tirar, nota ruim. Essa segunda oração, ela funciona como objeto indireto. De, porque eu tenho a presença aqui, ó, da preposição, né? Se eu tenho a preposição, o objeto é indireto. E o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Olha ali, eu tenho a primeira oração, que é a oração principal. Nessa oração eu tenho um verbo que pede complemento, e esse complemento é uma segunda oração. Essa segunda oração, ela desempenha a função sintática de objeto indireto. Portanto, é uma oração subordinada substantiva objetiva indireta.
2. A professora Norma odeia que os alunos não estudem. A professora Norma odeia. Odeia o quê? Agora é direto, né? Olha a pergunta, ela odeia o quê? Que os alunos não estudem. Aqui é a segunda oração. Isso aqui é um pronome e não a preposição. Então é direto. Essa primeira oração, a professora Norma odeia. Esse verbo aí pede um complemento. Esse complemento é a oração. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, porque é objeto direto. Terceira, o pai pensou o quê? Que o filho estava cansado. Mais um objeto direto aqui, tá? Não tem preposição. Oração principal com um verbo transitivo direto que pede um objeto direto. Esse objeto direto é uma oração. Por isso é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A gramática normativa classifica esse que dos exemplos 2 e 3 como a conjunção integrante. Perdão, falei aqui pronome, é conjunção, tá? É conjunção integrante. As orações subordinadas, substantivas, iniciam-se com conjunção integrante, tá? Pois, ao mesmo tempo que liga duas orações, ela integra a segunda oração, que é a subordinada substantiva. Por quê? A conjunção é um síndeto. Nós já vimos isso. A conjunção é síndeto. Nós não temos as orações coordenadas sindéticas, que são iniciadas por conjunções. Então, as orações subordinadas substantivas também iniciam-se com conjunções. Essa conjunção é chamada conjunção integrante, porque além de ligar, ela vai integrar a primeira oração à segunda. A outra conjunção integrante é se, como ocorre em ele não sabe se fez a escolha certa. Nos exemplos que nós vimos antes de entrar aí no que está no livro, nós vimos orações ali iniciadas com o que e com o se, tá? Nos exemplos acima, o objeto é exercido por uma oração que, repetindo, equivale a um substantivo. Você se lembra do que isso significa? Ora, como vimos no capítulo anterior, as orações que funcionam como termo de outras são chamadas subordinadas, aquelas que exercem função sintática, né? Logo, podemos dizer que nesse exemplo a segunda oração é subordinada substantiva, ela exerce um papel ali. Existem 6 tipos de orações subordinadas substantivas: subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas. Agora vejamos as 3 primeiras. Então, olha aqui, a subjetiva, ela funciona como sujeito, objetiva direta funciona como objeto direto, objetiva indireta como objeto indireto, completiva nominal funciona como complemento nominal, a predicativa funciona como predicativo e a positiva funciona como aposto. Primeiro aqui, oração subordinada substantiva subjetiva. Ela funciona como sujeito do verbo da oração principal. Exemplos: quem nasce no Recife, é recifense. É recifense a minha oração principal. Quem nasce no Rio é o meu sujeito. Observe que o sujeito aqui é uma oração, tem um verbo. Todo esse termo aqui determina a flexão do verbo, né? É recifense. Então é sujeito, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Depois, é possível que ele tenha viajado. É possível é a minha oração principal. E aí eu tenho que ele tenha viajado, minha oração subordinada substantiva subjetiva. É possível isto. Isto o quê? Que ele tenha viajado. Quem gosta de praia precisa conhecer a Bahia. Precisa conhecer a Bahia. Quem? Quem gosta de praia. Precisa conhecer a Bahia, oração principal. Quem gosta de praia, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Observe que essas 3 orações sublinhadas aqui, elas funcionam como sujeito da oração principal. Por isso tem essa classificação. E eu tenho as orações subordinadas, substantiva, objetiva, direta, que ela funciona como objeto direto do verbo da oração principal.
As orações principais são as verdinhas. Ele preferiu o quê? Não aprender piano. Isso daqui é o objeto direto, é uma oração. Então, é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ela disse que queria silêncio. Ela disse o quê? Que queria silêncio é o objeto direto, é o complemento. E é uma oração que queria, olha o verbo. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ela percebeu o quê? Que não estava sozinha. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ela funciona como objeto direto. E temos as orações subordinadas, substantivas, objetivas e indiretas, que funcionam como objeto indireto. E aí nós temos a oração principal, lembre-se de quê? Olha a preposição, objeto indireto, né? De que o mundo dá muitas voltas. Possui verbo, é oração, então é oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Ele não gosta de quê? De comprar roupas caras. Comprar, verbo, é uma oração. Então, o objeto indireto ali é uma oração. Ela se esqueceu de quê? De comemorar o próprio aniversário. Olha o verbo aqui, olha a preposição, é um objeto indireto. Então, é uma oração que funciona como objeto indireto. Se classifica como oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. E aqui nós temos as classificações, o exemplo de cada uma, né? Mas quando nós terminarmos de ver aí todas as classificações das orações subordinadas substantivas, eu envio essa tabela para vocês, tá? Aqui nós temos a subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, a completiva nominal, predicativa e a positiva. Nós vimos essas três hoje. As outras três veremos na próxima aula, tá? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, participe do plantão, tá bom? Estude, faça os exercícios. A revisão já foi enviada também, tá bom? Lá tem vários exercícios. Preste atenção no que está sendo orientado e enviado lá nas atividades, tá bom? Lá no grupo, quais atividades devem ser feitas, e não deixe de enviar as atividades para o e-mail maxnayara@yahoo.com. Até a próxima aula, bons estudos e excelente restante de semana.